Eu vou trocar todas. Convido os seus vereadores a ocupar seu lugar no plenário. O pessoal está batendo papo lá. Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Canas agradece a presença e a audiência de todos os munícipes, bem como convida para acompanharem a transmissão da 13ª Sessão Ordinária do ano de 2021 e da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de Canas, através do portal TV Câmara, na internet www.camaracanas.sp.gov.br, bem como pela Rádio Interativa de Canas. Esta é a 13ª Sessão Ordinária da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de Canas. De acordo com o artigo 108 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernandes José da Silva. Presente. Mauro José Lopes da Silva, presente. Edson Afonso de Lima. Alceu Moreira da Cunha Júnior. José Francisco de Castro Silva. Lucimar Aparecido do Amaral. Paulo César Vilar de Carvalho. Valmir Aparecido Lafayette. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª Sessão Ordinária da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de Canas. De conformidade com a Lei Municipal número 558/2017, de 6 de setembro de 2017, convido os senhores vereadores e público presente para ficar em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
iluminado eternamente, imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus em sonhos lindos campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desses soles pão gentil, pátria amada, Brasil. De acordo com o artigo 109, parágrafo 1º do Regimento Interno, a fase do expediente terá duração máxima improrrogável de 1 hora e 30 minutos. Continuando, coloco em votação a ata da 12ª sessão ordinária realizada em 17 de 8 de 2021. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como se encontra. A ata foi aprovada por unanimidade de voto. Continuando, coloco em votação a ata da 13ª sessão extraordinária subsequente, realizada em 17 de 8 de 2021. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. A ata foi aprovada por unanimidade de voto. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do expediente, bem como a leitura de deliberação do plenário das contas da Prefeitura de Canas no exercício 2019. Projeto de Lei Ordinário número 36/2021, PPA 2022 a 2025. E Projeto de Lei Ordinário número 37/2021, a LOA. Ofício do Gabinete número 240/2021. Prezado senhor, temos a grata satisfação em cumprimentá-lo e, na oportunidade, solicitar de Vossa Senhoria, em caráter de urgência, a limpeza da rede de esgoto do bairro São João, nas proximidades da Câmara Municipal e todo o seu entorno. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista a reclamação dos moradores com relação ao mau cheiro em todo o local, ocasionando desconforto ao mesmo. Certos de contarmos com vossa especial atenção, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Silvana Zanin, Prefeita Municipal. Ofício do Gabinete número 244/2021. Senhor Presidente, temos a grata satisfação em cumprimentá-lo e, na oportunidade, encaminhar a esta Igreja Casa de Leis resposta ao ofício número 53/2021, como segue em anexo, sendo o que havia ser encaminhado, aproveitamos a oportunidade para reiterar nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Silvana Zanin, Prefeita Municipal.
Ofício Gabinete número 245/2021. Senhor Presidente, temos a grata satisfação em cumprimentá-lo e, na oportunidade, encaminhar a essa Igreja Casa de Leis resposta ao ofício número 54/2021, como segue em anexo. Sendo o que havia ser encaminhado, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Silvana Zanin, Prefeita Municipal. Ofício número 246/2021. Senhor Presidente, temos a grata satisfação em cumprimentá-lo e, na oportunidade, encaminhar a essa Igreja Casa de Leis cópias de leis número 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664 e 665/21, como segue em anexo. Sendo o que havia ser encaminhado, aproveitamos a oportunidade para reiterar nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Silvana Zanin, Prefeita Municipal. Prefeitura Municipal de Canas, laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, laudo de insalubridade e periculosidade, Canas, maio 2020. Câmara Municipal de Canas, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contas da Prefeitura Municipal de Canas, exercício 2019. Projeto de Lei Ordinária número 36/2021, ementa, dispõe sobre o Plano Plurianual PPA 2022-2025 para o município de Canas e estabelece outras providências. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 37/2021, ementa, estima a receita e fixa a despesa do município de Canas para exercício de 2022 e das outras providências. Autor, Poder Executivo. Continuando, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposituras apresentadas na corrente sessão. Requerimento número 46/2021. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvido do outro plenário e dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiada a excelentíssima prefeita Silvana Zanin, para que a mesma envie a esta casa informações quanto ao solicitado pelos agricultores da cidade de Canas, através do ofício número 01/2021, protocolado em 11/8/2021, quanto ao apoio para transporte de calcário de Taubaté para a cidade de Canas, para uso no solo. Lembrando que existe lei municipal 504/2014, que regulamentou normas e procedimentos para a prestação de serviços municipais com o uso de veículos de transporte, tratores, máquinas e equipamentos agrícolas em benefício dos produtores rurais. Outro sim, como mencionado no plano de governo da prefeita eleita, na seção da agricultura, a mesma disse o seguinte: incentivar e apoiar os pequenos e médios agricultores, com acompanhamento técnico e equipamentos agrícolas. Justificativo: o presente requerimento justifica-se, pois é dever do Poder Executivo
fomentar política pública no município em prol do desenvolvimento da nossa cidade. Plenário Antônio Carlos Ventura, 8 de setembro de 2021, ao seu Moreira da Cunha Júnior, vereador MDB. José Francisco de Castro Silva, vereador PDT. Está em discussão o requerimento número 46/2021. Está em discussão. Pela ordem, está com a palavra o vereador Alceu Júnior por 5 minutos. Senhor presidente, mesa administrativa, nobres pares, funcionários da casa e a todos que estão acompanhando essa sessão de Câmara, pela TV Câmara, pela Rádio Interativa, a todos meu boa noite. Senhor presidente, esse requerimento que nós formulamos, em parceria aí com o nobre companheiro Chico Mineiro, se deve a uma procura, né, que alguns agricultores fizeram a este vereador sobre a possibilidade da prefeitura estar apoiando um trabalho que já tem sido realizado nos últimos anos na gestão do ex-prefeito Lucemir Amaral, que é justamente o apoio para a busca do calcário ali na cidade de Taubaté, para uso no solo aqui, de fundamental importância para os nossos agricultores, sem contar que o calcário no solo ele é um benefício para o próprio solo aqui da nossa cidade. E eu estive pessoalmente conversando com a prefeita sobre este tema, já que em outras ocasiões ela nos deu abertura para assim fazer. Então eu fui na conversa, né, tentando ver com ela a possibilidade do atendimento desse requerimento que havia sido protocolado lá no dia 11 de agosto. Até a semana passada não havia sido respondido aos agricultores. Depois que chegar a época da chuva, aí já não, né, vai atrapalhar bastante. Então o momento é agora. Então fui lá, conversei com ela, ouvi as suas justificativas. No entanto, suas justificativas me pareceram bastante evasivas. Digo isso porque a prefeita justificou, né, o não atendimento até então, primeiro pela falta de motorista, que havia sido pedida exoneração 2 motoristas da prefeitura, e que, segundo ela, pela Lei 173, não poderia contratar. Aí eu disse a ela que, ao contrário, né, o artigo 8 da Lei 173, de fato, ela proíbe contratação, doutor Emilton. Porém, no próprio artigo tem as suas exceções. E uma das exceções para a contratação é justamente quando há vacância no cargo, desde que tenha havido a vacância nesse período da pandemia, que é o caso que ela me relatou. Então, não há óbice em contratação, né? Falei isso para ela. Depois, a justificativa foi a questão do veículo, que não teria veículo para poder fazer, ou não poderia deixar à disposição dos agricultores direto, né? Eu disse a ela que caso não houvesse, se não houvesse o veículo, não há óbice nenhuma em que a prefeitura fizesse uma contratação, uma compra direta do aluguel de um veículo para deixar à disposição dele. Até porque, recentemente, a prefeita, em entrevista no Jornal Atos, o programa que tem o Jornal Atos, ela disse lá que a prefeitura tem, eu não sei se 3 ou 5 milhões em caixa. Então, falta de dinheiro, eu acredito que não seja o problema. Então, eu fui conversando isso com ela, por isso que eu disse que não tive uma resposta conclusiva, as respostas foram meio evasivas, porque sempre gerou uma desculpa. Então, eu saí de lá com mais dúvida do que entrei, entender o porquê do não auxílio aos produtores rurais. E me deparei, senhor presidente, com a lei municipal número 504, aprovado por esta casa aqui, na gestão do ex-prefeito Lucemir Amaral, que justamente regulamenta, autoriza o executivo a fazer o apoio aos agricultores. Vossas excelências, que estavam aqui na época, aprovaram esta lei, justamente visando apoiar, né, os agricultores.
e não entendi o porquê do não cumprimento, né? E, por último, nós temos aqui também o próprio plano de governo da prefeita, que ela cita, né, na seção de agricultura, que ela fala incentivar e apoiar os pequenos e médios agricultores com acompanhamento técnico e equipamentos agrícolas. Então, no próprio plano de governo, ela cita que vai apoiar. Então, o que a gente pede para a prefeitura é justamente esse apoio. Existe o apoio legal, existe também a menção no plano de governo. Então, peço o voto no nome dos pares para que nós possamos dar a resposta para os agricultores rurais do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 46/2021. Continua em discussão. Pela ordem está com a palavra o vereador José Francisco por 5 minutos. Boa noite, nobres colegas, boa noite, munícipes, e boa noite, pessoal que ouve a gente pela Rádio Imperativa e pela TV Câmara. Eu venho aqui para cumprimentar a palavra do nobre colega vereador Alceu, que é de suma importância, né, o calcário. E nessa época de pandemia, né, os agricultores andam passando muitas dificuldades. Se vocês pudessem até desembolsar para fazer isso, né, para pagar o carreto, tudo bem, mas já que a prefeitura e tem a lei, né, que faça esse carreto, porque nós estamos na hora do calcário. Para a gente que é um homem do mato, que conhece, e a gente precisa, que é de suma importância para o solo, para acabar com a acidez do solo, para controlar a acidez. E o que acontece? Para ter uma melhor produção, que os agricultores estão com dificuldades aí com essa pandemia. Então, que a prefeita pense com carinho lá, né? Já que tem bastante dinheiro aí na prefeitura, aí, a gente tem ouvido aí, a gente nem sabe quanto que é mais ou menos, porque uns falam que é 3, na rádio fala que é 5, e a gente como vereador nem sabe. Então, que a prefeita vê com carinho isso aí, é aqui Taubaté, pertinho, né? E busque aí, ajuda os agricultores, já está no plano de governo, são pessoas que precisam, né? E quando um caminhão vai, não é um caminhão para uma pessoa, às vezes vai dividir para vários, é para a agricultura familiar. Então, que ela pense com carinho aí, que é de suma importância isso para o nosso município. E a gente não pode deixar, né, isso acontecer, deixar deles adubar o solo, ou não adubar, jogar o calcário para fazer o controle, né? O calcário ajuda também no controle de pragas. Então, o que acontece? Que a prefeita pensa com carinho aí, faça isso com uma certa urgência. Isso aí é um ato de boa fé, né? E muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 46/2021. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 47/2021. Senhor presidente, requeira a mesa, após ouvido do outro plenário, dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado a excelentíssima prefeita Silvana Zanin, para que a mesma envie a esta casa o boletim de caixa com movimento financeiro dos seguintes dias: 30/6/2021, 31/7/2021, 31/8/2021, do dia em que for respondido este requerimento. Justificativa. O presente requerimento justifica-se, pois é dever do vereador proceder à fiscalização dos recursos públicos e tal documentação é fundamental para a obtenção do êxito pretendido. Plenário Antônio Carlos Ventura, 8 de setembro de 2021. Alceu Moreira da Cunha Júnior, vereador MDB. José Francisco de Castro Silva, vereador PDT. Está em discussão o requerimento número 47/2021. Está em discussão. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu Júnior por 5 minutos. Senhor presidente, voltando a esta tribuna agora para falar sobre esse requerimento, fiz questão de falar, mas para poder explicar, até porque no último requerimento dessa natureza houve uma dúvida lá na prefeitura, e na hora eles até me ligaram para sanar essa dúvida. Então, primeiro, esse boletim de caixa com movimento financeiro, né, é um documento
da Prefeitura que não tem disponível no portal da transparência. Então, por isso, nós estamos solicitando. E esse trabalho é para nós continuarmos, né, a fiscalização que estamos fazendo, né, com relação às contas da Prefeitura, e essa documentação é importante, né, para o nosso raciocínio, para o nosso acompanhamento daquilo que nós estamos trabalhando, né, no sentido de salvaguardar o recurso público. E nós solicitamos aqui essas datas, sempre o último dia do mês, né, 30/6, 30/7, 31/7, 31/8, e do dia em que for respondido esse requerimento, né? Então, não sei o dia que ela vai responder, mas no dia que tiver sido respondido, será o dia que vai ser tirado este último boletim de caixa. Então, por isso que ele não tem data específica, porque vai depender do dia em que for feito a resposta desse requerimento. Então, ele é bastante simples, né? Não tem nenhum problema. Eu peço, evidentemente, voto unânime dos pares para que possamos prosseguir aí com a nossa fiscalização. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 47/2021. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 48/2021. Senhor presidente, requer a mesa, após ouvido do plenário, e dispensadas as formalidades regimentais, para que seja oficiada a excelentíssima prefeita Silvana Zanin, para que a mesma informe a possibilidade de retorno das lombadas tradicionais na rua João Mendes de Almeida, uma vez que, segundo relatos de munícipes ali residentes, depois da implantação dos tachões de sinalização, as motos e bicicletas vêm transitando sobre a calçada, uma vez que a calçada ali é praticamente do mesmo nível da rua, ocasionando, assim, risco aos moradores daquela rua. Vale lembrar que, quando havia as lombadas tradicionais, não existia esse problema relatado pelos munícipes. Justificativa. O presente requerimento justifica-se, pois os moradores da rua João Mendes de Almeida têm procurado esses vereadores solicitando tal reparo. Plenário Antônio Carlos Ventura, 8 de setembro de 2021. José Francisco de Castro Silva, vereador PDT. Alceu Moreira da Cunha Júnior, vereador MDB. Está em discussão o requerimento número 48/2021. Está em discussão. Pela ordem, está com a palavra o vereador José Francisco por 5 minutos. Estou de novo aqui de volta nessa tribuna, né? A pedido dos munícipes, lá da rua, não só da rua, como do São Judas, da CDHU e do Santa Terezinha, né? Aonde foi feito os bolachões lá, tudo bem, né? Mas só que acontece o seguinte, o pessoal anda passando de moto em cima da calçada para desviar, porque ficou muito alto os bolachão lá, vem trazendo transtorno para o ciclista, porque vem mãe, sabe, com aquela bicicletinha, com o bebê ali sentado, bate ali, cai, chegou até já quase cair. Tem um senhor que já caiu lá, né? E tem um dos bolachões que foi posto lá, o do meio, a pessoa já bate no bolachão e já cai dentro do buraco do outro lado, né? Foi posto os bolachões, mas não foi feito os remendos. Então fizeram o quê? Uma meia boca lá. Então que faça um serviço bem feito, né? Os munícipes estão pedindo as lombadas, né? E o que acontece? E fazer um serviço correto, né? Porque maioria, e vem cobrando este vereador aqui, né, a respeito disso, por que foi feito aquilo, que tá muito ruim. Tem uns que não reclamam, mas a maioria, né, vamos pôr aí 70%, até mais, 80%, vem reclamando daqueles bolachão. Então, eu gostaria que a prefeita fosse lá com o engenheiro, vesse, parasse um pouco lá, né, visitasse lá para ver o ciclista vindo, para ver o tipo de transtorno que está trazendo, né? Que o engenheiro deveria ter ido, olhado e tudo. Eu só vi quando foi lá, fez os bolachão, eu acho que não teve nenhum engenheiro, nada lá, porque teve até uma confusão no dia de botar os bolachão lá, está faltando até mais uma carreira lá, que mudaram de setor, que tirou duas lombadas, e botaram mais 3, e falta mais uma, são 4, até onde é que eu sei.
Então, o que acontece? Que volte as lombadas, né? Porque pode pôr lombada à vontade, mas daquele jeito lá vai acabar estourando um aro de bicicleta lá, batendo do jeito que está lá, né? O engenheiro pegar uma bicicleta, ou talvez alguém lá do executivo pegar uma bicicleta e tentar passar em cima lá para ver se, né, se condiz mesmo com o que o munícipe está falando ou não. E o senhorzinho lá, o senhor me desculpa aí se eu ter caído aí, mas o senhor errou em ter passado em cima da calçada, o senhor ficou brabo aí comigo aí, mas a respeito disso aí, e não foi pedido meu, o meu pedido foi para refazer as lombadas, não foi para botar os bolachão. Então, eu falei para o senhor que eu ia falar aqui na tribuna para ficar registrado, o senhor põe isso em ata para mim, senhor presidente, né? Solicito à secretaria que coloque em ata a palavra do vereador José Francisco. Isso, para dizer para ele, né, para confirmar que não foi eu que pedi os bolachão lá, porque eu pedi foi a desobstrução da fluvial, que não foi feita ainda, né? E era para fazer 2 lombadas, né? Mas não fizeram. Aí, para pedir para a prefeita agora também, já aproveitando, para recapear, né? Quando for fazer uma obra, faz e tenha prosseguimento e vai até o final, porque você bate no bolachão, cai dentro do buraco. Pode ir lá amanhã que vocês veem, a do meio lá, para quem vai de Canas, sentido a CDHU, sentido a João Mendes ali, ao Santa Terezinha, ao São Judas, né? Você acaba de bater na do meio, você passa uma, é um tranco, passa na outra, outro tranco e já cai dentro do buraco do outro lado, né? Que vai lá e conclua, né? Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento número 48/2021. Continua em discussão. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu Júnior por 5 minutos. Senhor presidente, falando sobre esse requerimento, alguns munícipes ali da João Mendes de Almeida nos procurou, como salientou o nobre companheiro Chico Mineiro, e até a mim pessoalmente relatou um fato, né, que quase aconteceu um acidente ali, porque na verdade, na onde é a casa desse munícipe, a calçada ela está no nível, quase que no nível da rua, né? Óbvio que um pouquinho para cima. Então facilita com tranquilidade a moto, até a bicicleta subir ali. Aí acontece que em um desses dias, né, a família tinha acabado de sair na calçada e estava vindo uma moto e subiu ali, quase colide com os munícipes que estavam saindo da casa. Então, o que a gente está fazendo é apenas alertando a prefeitura, dando requerimento, mais no sentido de pedir para a prefeitura que faça lá um estudo novamente, né? Já que apareceu esse problema, eu até acredito que não tem como a prefeitura prever os problemas que acontecerão. Mas uma vez acontecido e alertado, eu acho que é no mínimo prudente a prefeitura fazer lá um estudo, verificar, conversar com os moradores daquela região ali, né, para verificar essa questão. Até porque, quando estava aquela lombada tradicional, não tinha esse problema. Até porque os ciclistas e os pessoal que anda de moto trafegavam, né, pela lombada sem nenhum problema. Mas com esses bolachões aí, acaba que o pessoal tenta cortar a volta. É claro que a imprudência do próprio motorista da moto ou até o ciclista, porque não se pode andar na calçada, né? Se há algum problema, que desça, enfim, a gente sabe disso daí. Então, por isso, o requerimento é nesse sentido, né, da prefeitura fazer um estudo ali e tentar achar um meio termo ali para que possa evitar, né, um problema maior, né? Tenho certeza que a prefeitura tem técnicos capazes que poderão sim dar uma solução para esse problema que apareceu. Tá? Então a gente está apenas alertando aqui, né, no sentido de colaborar com a prefeitura e assim evitar possíveis problemas, né, que possam vir a acontecer, como este que quase aconteceu, né, relatado por esse munícipe. Então, eu peço o voto unânime dos pares também nesse requerimento, para que nós possamos prosseguir aí, né, junto, ajudando a população. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento número 48/2021. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. O requerimento foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Continuando, solicito a leitura das indicações. Indicação número 116/2021. Senhor presidente, indico a prefeita municipal de Canas, senhora Silvana Zanin, nos termos do regimento interno, no sentido que a mesma realize uma reforma geral da ponte localizada próximo ao velório municipal, na rua Homero Ortiz Marcondes, na cidade de Canas. Justificativa. A presente indicação justifica-se devido à importância daquela ponte para o melhor fluxo de veículos que acessam a rua José Isalino e bairro Bela Vista, além de preparar a mesma para o próximo período de chuvas torrenciais e quase que diárias, já que foi em enxurrada que a mesma foi danificada. Plenário. Antônio Carlos Ventura, 23 de agosto de 2021. Mauro Zé Lopes da Silva, vereador republicanos. Indicação número 117/2021. Senhor presidente, indico a prefeita municipal de Canas, senhora Silvana Zanin, nos termos do regimento interno, no sentido que a mesma realize novamente o serviço de poda das palmeiras localizado na Avenida 22 de Março, em frente à cerâmica do Chimazu, em Canas. Justificativa. A presente indicação justifica-se devido às referidas palmeiras estarem com sua folhagem avançando sobre a avenida, trazendo transtorno aos munícipes que o utilizam, tanto com seus veículos quanto ao ciclista em que está trafegando a pé próximo ao local. Plenário. Antônio Carlos Ventura, 23 de agosto de 2021. Mauro Zé Lopes da Silva, vereador republicano. Indicação número 118/2021. Senhor presidente, indico a prefeita municipal de Canas, senhora Silvana Zanin, nos termos do regimento interno, no sentido de disponibilizar para a nossa população, na sede da Prefeitura ou no Banco do Povo, a sala do empreendedor. Justificativo. A presente indicação se faz necessária, pois sabemos muitos moradores sonham em criar e trabalhar em seu próprio negócio. E também sabemos como é burocrático abrir e manter uma pequena ou média empresa, e até mesmo o empreendedor individual, pois pairam muitas dúvidas durante o processo. Nesse sentido, que disponibilizar uma sala com essa estrutura e consultoria, certamente nosso município irá gerar mais postos de trabalho e maior geração de renda. Plenário. Antônio Carlos Ventura, 8 de setembro de 2021. Laertes Zanin, vereador PTB. Passaremos para a fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernandes Zé da Silva. Mauro Zé Lopes da Silva, presente. Edson Afonso de Lima. Alceu Moreira da Cunha Júnior. José Francisco de Castro Silva. Lucimar Aparecido Amaral. Paulo César Bilar de Carvalho. Valmir Aparecido Lafayette. De conformidade com o artigo 150 do regimento interno, coloco em deliberação do plenário para atribuição de relator especial para emitir parecer na emenda número 1/2021 ao projeto de lei 21/2001, projeto para a pauta da presente sessão. Coloque em deliberação do plenário. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. A nomeação do relator especial foi aprovada por unanimidade de voto. Designo o relator especial o vereador Valmir Lafayette. A sessão está suspensa por 10 minutos.
Solicito o primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernando José da Silva. Mauro Zé Lopes da Silva, presente. Edson Afonso de Lima. Alceu Moreira da Cunha Júnior. José Francisco de Castro Silva. Lucimar Aparecido do Amaral. Paulo César Bilar de Carvalho. Valmir Aparecido Lafayette. E única discussão e votação ao projeto de emenda modificativa 001/2021, de autoria do vereador Paulo César Bilar de Carvalho, ao projeto de lei ordinário 21/2021 do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer do relator especial. Parecer. Trata-se de emenda modificativa 01/2021 ao projeto de lei ordinária número 21/2021 do Poder Legislativo. A emenda de autoria do vereador Paulo César Bilar de Carvalho, que visa alterar de uma semana para um dia a conscientização sobre o autismo. Escolheu o dia 2 de abril para o evento. Aliás, mesma data considerada Dia Mundial de Conscientização do Autismo, quanto à sua constitucionalidade, nada opor. Câmara Municipal de Canas, 8/9/2021. Valmir Aparecido Lafayette, relator especial. Está em única discussão o projeto de emenda número 1/2021. Está em discussão. Pela ordem está com a palavra o vereador Paulo César por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, os vereadores. Parabéns ao vereador Lucimar, que está aniversariando na data de hoje. Doutor Emilton, os funcionários da Câmara e a população que está nos assistindo e nos ouvindo. Essa emenda modificativa, né, desse projeto de lei, eu quero parabenizar o vereador Alceu e o vereador Chico Mineiro, foi um pedido dos próprios profissionais que cuidam das crianças autistas aqui no nosso município. Eles me falaram, Theo, uma semana é muito tempo, né, para a gente ficar discutindo sobre isso. E um dia a gente consegue fazer as palestras, trazer pessoas, fazer folders e etc., né, para comemorar o dia do autista, assim como o dia de outras pessoas também que têm as suas enfermidades. Então, não é nada pessoal, né, foi o que os profissionais da educação me pediram, né, que não teria a agenda, né, no ano para ficar uma semana discutindo só sobre esse assunto, e que um dia seria suficiente e daria para fazer muitas coisas nesse dia, que inclusive é o Dia Mundial das pessoas que sofrem dessa enfermidade. Então, eu gostaria aqui do apoio dos pares na aprovação dessa lei, com essa emenda, passando de uma semana para apenas um dia. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão a emenda número 1/2021. Pela ordem está com a palavra o nobre vereador Alceu por 5 minutos. Senhor presidente, voltou nessa tribuna para falar sobre a emenda do nobre vereador Theo. Na verdade, senhor presidente, só para poder explicar aqui, que a emenda do nobre vereador, eu compreendo, né, a sua preocupação. Não sei também se Vossa Excelência pode me citar o nome de quem são as profissionais que falaram que é melhor um dia do que uma semana. É possível? Perfeito. Perguntando porque depois a gente pode conversar com esses profissionais, até para poder complementar a informação que nós já falamos em outra oportunidade aqui nesta casa, que o projeto, né, que a emenda em questão do vereador, quando ela muda de uma semana para um dia, ele descaracteriza o projeto que visa ser uma semana. Até porque se for um dia,
realmente não haveria necessidade de apresentar projeto, porque existe o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, conforme foi relatado aqui. Então não faria sentido ter o projeto, né, se ele for apenas um dia, né, não faz sentido. Então por isso que o projeto ele é de uma semana. E essa uma semana, é óbvio que não é para ter trabalho somente na prefeitura, por exemplo. Se a gente pegar outras cidades, eu pego como exemplo sempre Lorena, porque trabalho lá, tem mais ciência do que acontece lá. Até relatei isso ao próprio presidente, que a Câmara de Lorena, nessa gestão atual do presidente Fabinho Longuinho, tem feito o que ele chama de Câmara temática, ou seja, sempre é abordado um tema e é feito sessões específicas de temas específicos, né? Então, essa questão do autismo, colocando uma semana, nada impediria, por exemplo, e essa é a ideia, de ter, por exemplo, aqui uma sessão temática, trazendo aqui pessoas para falar sobre o tema, outro dia fazer em uma escola, né? Outro dia fazer em outra escola, não precisaria, né, necessariamente acumular tudo num dia só. E a ideia é dar ênfase, né, ao Dia do Autismo, né? Então a conscientização sobre o autismo. Então essa semana é nesse sentido aí, né, para a gente fomentar essa ideia. Então eu peço o voto unânime dos pares no sentido da reprovação, né, evidentemente dessa emenda do vereador, porque ela descaracteriza o projeto, né? Repito, se fosse para deixar um dia, não necessitaria, né, desse projeto, né? É óbvio que não necessitaria. Então, se foi feito o projeto, é porque ele só faz sentido se for uma semana, né? Ele só faz sentido se for uma semana. Então, sendo aprovada essa emenda, ela descaracteriza a Semana do Autismo. Então, o que nós precisamos é trazer conscientização, né, à própria população da importância, né, do trabalho com autismo, né? Quanto mais dias nós tivermos para podermos fazer palestra um dia, num segmento, né, outro dia, no outro segmento, será importante, né? Será importante a questão da conscientização. Não pode ser apenas um dia, como se fosse algo batido, passou e passou. Então, o espírito do projeto que vai ser votado na sequência é esse. E a emenda sendo aprovada, ela descaracteriza, né, o projeto. Então, não é essa a nossa intenção. E óbvio que não vai sobrecarregar ninguém. Como eu disse, a conscientização ela é do município, não necessariamente apenas a prefeitura, mas poderá, por exemplo, nesta casa fazer uma sessão temática, por exemplo, né, dando só um exemplo do que eu estou querendo dizer. Então, e a gente teria aí uma semana para poder trabalhar isso, e não necessariamente todos os dias da semana também, né? A gente pega uma semana, você pode fazer 3 dias na semana, por exemplo. Então, tem muita coisa que pode ser feito durante esta semana. Então, um dia só, senhor presidente, descaracteriza, né, o projeto, e em virtude disso, né, o meu voto com certeza será contrário. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão a emenda 001/2021. Continue em discussão. Pela ordem está com a palavra o vereador José Francisco por 5 minutos. Estou de volta nessa tribuna, né, para dizer que meu voto vai ser contrário a essa emenda, porque, igual o vereador Theo conversou com funcionários, né, e eu, já o vereador Alceu, nós já conversamos com os pais, né, que são as pessoas interessadas para isso. Porque um dia, né, para fazer palestra, igual o vereador Theo falou aqui, para discutir sobre isso aí, mas, na verdade, né, essa Semana do Autismo é para fazer eventos, né? Vamos supor, convoca lá o pessoal que gosta do autismo, lá o pessoal que é do skate, faz lá um dia no skate, lá manobras e tal, para as crianças coisar. No outro dia, faz o quê? Lá na quadra.
né? Na quadra, faz o quê? Um evento na quadra, com futebol, bota eles lá e tudo, formaliza eles, interage eles com a sociedade. No outro dia, vai na Casa da Cultura, onde é que pode fazer lá um teatro, fazer um evento com eles. No outro dia, um evento na praça, né? No outro dia, na escola, uma festinha para eles. Então, uma semana, né? Eu acho que seria o suficiente, porque quem tem pessoas assim sabe, porque isso aí interage a pessoa e junta mais, trazer, junto com a... interagir a pessoa junto com os munícipes, e são crianças especiais, são crianças que, infelizmente, né, infelizmente, a sociedade, às vezes, algumas aceitam, alguns não aceitam, para tentar levar eles, já interagir eles na sociedade. E um dia eu acho muito pouco. Começa um evento 8 horas da manhã, vem a hora do almoço, e já à tarde já se foi. O que dá para fazer? Né? Agora, desculpa muito o vereador Theo, né? Mas gostaria que a vossa pessoa deveria ter procurado os pais, conversado, igual a gente foi procurado pelos pais, e a semana seria. Meu voto vai ser contrário à emenda, né? Por isso, porque eu acho que os pais deveriam pensar direitinho, né? E ver certinho, ter a semana, né? Ajudar essas pessoas que já vieram com isso aí, para mostrar para a gente, né? Para mostrar para a gente coisas que vocês devem refletir, que eu nem vou falar, refletir para quem conhece da situação, conhece do problema, né? O quanto é bom interagir eles na sociedade, que uma semana seria o suficiente. Você contra a emenda por isso, né? Porque nada melhor do que o quê? Ter bastante tempo para as crianças. O quanto mais tempo, uma semana por ano, né? É o bastante? Eu acho que ainda é pouco. É só refletir, ver certinho, né? Agora, funcionários, né? Até onde é que eu sei, até hoje aqui, a lei ainda não foi estabelecida. Até onde é que eu sei, não tem aquele cuidado especial com eles nas escolas, porque eu sou testemunha disso aí. Sou testemunha disso aí. E quanto é bom fazer o bem, né, para essas crianças, que já, como diz, é coisa de Deus, né? A gente tem que concordar com tudo isso que eu rever isso aí, e fazer o seguinte, vamos aí, os pares aí, pensar com consciência, vamos votar né, contra essa emenda e a favor das crianças, que eles se divirtam bastante, apesar da gente saber dos bullying, né, que eles sofrem na escola, porque isso aí é fato, é coisa notória. Então, o que acontece? Fazer eles interagir mais, né? E fico agradecido e peço o voto dos pares contra essa emenda, né? E a favor de uma semana. Fico agradecido, professor presidente. Obrigado. Continua em discussão a emenda número 001/2021. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Emenda. Cinco votos favoráveis, 2 votos contrários e uma abstinência do vereador Lucimar. A emenda foi aprovada por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Continuando, em primeira discussão e votação, o projeto de lei 21/2021 do Poder Legislativo institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo e das outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Sala das comissões. Comissão
Comissão de Justiça e Redação, em 10/6/2021, relator Hernando José da Silva, membro Edson Afonso de Lima, presidente Mauro Zé Lopes da Silva. Parecer. Trata-se projeto de lei ordinária, número 21/2021, de autoria do Poder Legislativo, institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo e das outras providências. Quanto à sua constitucionalidade, nada tenho a opor. Sala das Comissões, 10/6/2021. Relator Hernando Zé da Silva. Membro Edson Afonso de Lima. Homólogo Mauro Zé Lopes da Silva. Está em primeira discussão o projeto número 21/2021. Está em discussão. Pela ordem está com a palavra o novo vereador Alceu por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, população que acompanha esta sessão de Câmara pela TV Câmara e pela Rádio Interativa, mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente, é uma pena, né, que esse projeto ele passará a ser apenas um dia, né, dia de conscientização de um fato tão importante, né, que é a questão do autismo. Eu disse isso no projeto que foi aprovado aqui e agradeço, né, aos vereadores que nos apoiaram naquela ocasião para a implantação da política sobre o autismo, dizendo a importância, né, desse trabalho do autismo. É claro que esse trabalho de inclusão, senhor presidente, a gente começou pelo autismo porque nós tínhamos que começar de algum lugar. É claro que a inclusão, e nós pretendemos não parar por aí, a nossa cidade precisa ser uma cidade inclusiva, não somente na questão do autismo, mas outras demandas também, certamente mais para frente virão, mas era preciso começar, né, por alguém. Então nós começamos por uma demanda que foi nos pedida, né, durante a nossa campanha, que é justamente a criação de política para o autismo. Então o nosso intuito era estabelecer a política para o autismo e, na sequência, essa semana de conscientização, né, com palestras, tanto aqui nesta casa, quanto na própria prefeitura, nas suas dependências, né, uma conscientização, até um trabalho que foi feito até pelo pessoal da assistência social, uma semana que eles saíram aqui, eu não me lembro qual evento, que saiu uma carreata com bexiga aí, eu acho que era algum tema, não sei se era contra a sexualização de adolescentes, uma coisa assim, que a diretora, ex-diretora, né, de assistência social fez, a Thaís. São trabalhos daquela natureza, né, para chamar a atenção da população para um tema tão importante, né? E é claro que um dia só vai acabar passando, infelizmente, desapercebido. Então, estou relatando isso à população, que nós estamos tentando, né, lutar em prol desta causa. É uma causa, repito, de campanha, e nós não podemos ficar à margem disso daí. Lamento, evidentemente, né, a alteração, como eu disse na minha fala anterior, essa emenda, ela descaracteriza o projeto na sua totalidade, descaracteriza. Então, eu lamento, respeito, obviamente, a decisão soberana desta casa, né, de forma democrática. Mas lamento, infelizmente, é o que eu posso fazer nesta oportunidade de lamentar, e até porque, como eu disse, né, e repito, um dia, com certeza, vai passar desapercebido. Até porque não é, talvez, de interesse de muitos fomentar esse tipo de atividade, né? Mas, com certeza, nós o faremos, independentemente de ter uma lei municipal de uma semana ou de um dia. Como vereador, faremos, com certeza, nesta época, uma conscientização durante toda a semana. Temos bastante amigos que podem contribuir conosco também nessa discussão, e tenho certeza
que quando solicitado, né, sei que o presidente nos apoiará na sessão, né, desta casa para eventos dessa natureza. Uma parte, não, vereador. Pois não. Eu só queria deixar aqui bem claro, esta casa sempre estará aberta para todos os eventos da cidade de Canas, para os autistas, para as crianças da escola, para o social, ela sempre estará aberta à disposição. Só solicitar que a gente vai ceder. Obrigado, senhor presidente. Tenho certeza, né, que o senhor assim fará, né? Já conversei com Vossa Excelência nesse sentido, né? Tenho certeza que Vossa Excelência sempre deixou à disposição esta casa, e isso é para reforçar mais uma vez que um dos objetivos era esse, né? Ter essa semana para que possamos ter essa discussão. Mas não vai ser pelo fato de ter descaracterizado o projeto, né, que a gente vai deixar de fazer essa semana, né, contando com a colaboração aqui desta casa, para fomentar a ideia na nossa população de Canas. Com relação ao projeto em questão, senhor presidente, meu voto é favorável, né? Meu voto é favorável em prol do autismo. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto número 21/2021. Continua em discussão. Pela ordem está com a palavra o vereador Paulo César por 5 minutos. Senhor presidente, eu vou ser bem breve, e a população que nos ouve e assiste, porque existe no nosso município política de tratamento dos autistas. E eu quero aqui parabenizar os profissionais da educação, que eu não tinha conhecimento de como eles cuidam dessas crianças. Elas têm 2 matrículas. Uma matrícula na escola normal, né, para interagir com as outras crianças, e uma matrícula para ter o atendimento especial. E eles são cuidados todos os dias, né? Poderia ser uma semana do dia do autista, poderia ser um mês, mas foram os próprios profissionais. Um dia, Theo, é suficiente, porque a gente trata dessas crianças todos os dias. Não é por causa de ser um dia da semana, o dia do autista, a gente vai estar divulgando, incentivando o conhecimento das pessoas que não têm esse conhecimento de como é difícil tratar uma criança com autismo, de como é difícil educar uma criança, de cuidar da criança, né? E eu sei que os pais sofrem muito com isso, porque tem que ter dedicação integral, né? É como se todo dia fosse dia dessa criança. A gente não precisa criar uma semana, um mês, mas a gente está aqui fomentando que pelo menos em um dia, que é o Dia Mundial, que seja dado mais divulgação, que é o tempo necessário, né? Não quer dizer que aquele dia vai ser o único dia que vão falar. Não, eles cuidam dessas crianças todos os dias, de forma muito atenciosa e especial. Parabéns aos profissionais da educação que cuidam dessas crianças aqui no nosso município. Porque nem escola particular disponibiliza tratamento, educação para essas crianças. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto número 21/2021. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, só para fazer encaminhamento aí desse projeto e deixar bastante claro aqui, quando nós fazemos políticas públicas para a nossa cidade, primeiro é papel do vereador, né? A função típica de legislar, ela é desta casa. Então, fazer leis, implementando políticas, seja ela de qualquer natureza, faz parte do rol de funções típicas desta casa. Segundo, senhor presidente, quando nós fazemos esse tipo de lei, isso não quer dizer que nós não saibamos do que é feito aqui na nossa cidade. Eu conversei com profissionais que cuidam de crianças aqui da nossa cidade de Canas, sei como eles fazem com muito carinho
com muito amor, o trabalho em relação ao autismo. Disso eu não tenho dúvida, né? Agora, a gente não pode fazer uma fala aqui como se, de repente, o projeto, ora criado, fosse uma afronta aos profissionais, né? Dando esse subentendimento, né? Na verdade, é o contrário. Os projetos, nesse caso do autismo, ele vem para ajudar aquilo que já é feito dentro do município, né? E eu não posso, pelo fato de algo ser praticado, eu não sistematizá-lo, né? Isso, para mim, é um absurdo que não tem tamanho, né? Se algo está sendo praticado no nosso município, vamos sistematizar, aproveitar, né? Deixar isso sistematizado através de lei, ou seja, aumentar mais, ajudar mais, fomentar mais. Não é pelo fato de algo estar acontecendo que simplesmente, para mim, está bom. Não, vamos ajudar esses profissionais. Vamos estabelecer políticas que possam complementar, ajudar, né, na própria trabalho que eles estão realizando. Por exemplo, né, só a título de exemplo que eu estou querendo esclarecer aqui, por exemplo, a política que nós aprovamos aqui, ela estabelece, por exemplo, a capacitação do servidor que trabalha com essas crianças, né, de forma assim, na lei, pode até ser que hoje se faça, mas se não tiver em lei, não é uma obrigação. E se tiver em lei, passa a ser a obrigação do município capacitar esses servidores para poder fazer esse trabalho. Então, ou seja, se é feito hoje, a gente sistematiza para deixar isso garantido, né? Então, a ideia de você fazer projeto de lei é justamente isso, para deixar legalizado aquilo que porventura já é feito. Então, o que nós fazemos, senhor presidente, é somar com esses profissionais, reconhecendo o grande trabalho que os profissionais da educação especial têm feito aqui no nosso município, e esses projetos que nós apresentamos aqui, ele vem com o intuito de somar, de ajudar, de acrescentar, né, justamente ao trabalho excelente que já é feito, tá bom? Só corrigindo uma fala aqui do vereador Tel, nas escolas particulares, sim, existe trabalho, né? Existe trabalho realizado com relação à educação especial, falo isso por conhecimento próprio, né? É só, por exemplo, fazer uma visita ali na escola adventista da cidade de Lorena, que você vai poder verificar que há trabalhos específicos voltados, essa preocupação voltada com relação ao autismo, né? Há, por exemplo, inclusive até um diagnóstico precoce, né, quando a criança entra na escola, para já diagnosticar a criança com autismo, para poder já encaminhar para um tratamento, para poder, desde a tenra infância, a criança poder ter o atendimento que precisa ter para aqueles que têm essa síndrome do autismo. Então, assim, né, com certeza, a gente não pode generalizar, né, evidentemente. Então, senhor presidente, finalizando a minha fala, né, com certeza o meu voto é favorável e peço o voto unânime dos pares, né, nesse projeto que tem o intuito de somar com o que já é feito excelente trabalho pelos nossos profissionais. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O projeto número 21/2021 foi aprovado por unanimidade de votos. Continuando a presente sessão, passaremos então para a fase da explicação pessoal. De acordo com o artigo 121 do parágrafo do regimento interno, a ordem de chamada será estabelecida por sorteio. Solicito do primeiro secretário se há vereador inscrito e que proceda o sorteio. Paulo César Bilar de Carvalho. Pela ordem está com a palavra o vereador Paulo César por 10 minutos. Vou ser bem mais breve, senhor presidente.
Nessa semana que antecedeu essa sessão, nós tivemos uma visita do deputado federal Eduardo Cury e do subsecretário do governo do Estado, o Ortiz Júnior. E eles, nessa visita que eles fizeram aqui ao município, que foi bem recebida aqui pela Casa Legislativa, agradecer a Vossa Excelência de recepcioná-los, né, que ficaram encantados realmente, né, não conheciam a nossa Câmara, né, e só foram elogios da estrutura aqui da Câmara, apesar de ter muita coisa a ser feita. E pelo menos 4 milhões de reais foram destinados à Prefeitura Municipal de Canas. Como eu disse nas minhas palavras, um município que tem menos de 10 mil habitantes, né, pouco mais de 3.500 eleitores, e ter uma contribuição desses agentes políticos, né. E agradecer à prefeita de ter feito o contato, né, a prefeita Silvana e o ex-prefeito Naldinho, né, de ser muito amigo dessas pessoas, desses agentes políticos que estiveram aqui na nossa cidade e trazer esses recursos aqui para a nossa cidade. Recursos na área da educação, na área da saúde, né, na área dos pequenos agricultores, que são 2 novos tratores que estão sendo adquiridos aqui pela Prefeitura. Enfim, né, isso só tem a ajudar a nossa cidade. Além disso, presidente, ontem foi 7 de setembro, né? E eu votei no presidente Bolsonaro, no primeiro turno e no segundo turno. Eu vim de Brasília, paguei passagem de avião para votar no presidente. Mas hoje eu estou decepcionado, né, com o que ele faz com o Brasil. Ele não acredita que existe coronavírus, né, ele não acredita na vacina. Isso aí não sou eu que estou falando, né? Basta a gente acompanhar os noticiários, né? Inclusive querendo dizer que não é obrigatório, né, tomar vacina. Recentemente publicou agora uma medida provisória, que eu espero que a Câmara rejeite essa medida provisória, né, deixando que as fake news corram solto pelas redes sociais, né, que é a maneira que ele usa, né, para manipular aquelas pessoas que apoiam ele. Respeito as pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, mas hoje eu estou decepcionado. Eu tenho certeza que a prefeita Silvana, o prefeito Valerini, né, os prefeitos da região estão trabalhando muito mais com eles, muito mais do que o presidente Bolsonaro, que hoje ele quer brigar com as instituições, principalmente com o judiciário. Esse foi o método que Hugo Chávez começou para virar um ditador na Venezuela, criticando o poder judiciário. E hoje, recentemente, o presidente da Turquia usou o mesmo método. Então, assim, eu espero que o presidente, né, avalie, trabalhe mais e deixe de criticar, deixe que funcione o judiciário, deixe que o Congresso faça o seu trabalho, deixe que os poderes atuem de forma livre, né, e trabalhar mais, porque o pobre não está aguentando mais o preço da gasolina, o preço do gás, o preço do arroz, o preço do feijão. E não adianta falar que a culpa é do governador. E tem gente que acredita isso, mas não é. Quando aumenta o petróleo, a política é da Petrobras, é uma política nacional. Tem estados que têm um ICMS diferenciado. Mas a responsabilidade é do governo federal, é do presidente da República. Por isso que ele tem seus ministros, seus assessores, para orientá-lo em como administrar o nosso país e não ficar brigando com as instituições, principalmente contra o STF, enfim, aquilo que a gente sempre está vendo acontecer no dia a dia,
né? Então, assim, chateado, né? Não me arrependo de ter votado nele, porque a gente precisava de mudanças. Mas hoje ele não tem mais meu voto. Obrigado, senhor presidente. Solicito do primeiro secretário se há mais vereador inscrito e proceda a chamar. Sorteio. Alceu Moreira da Cunha Júnior. Pela ordem está com a palavra o nobre vereador Alceu Júnior por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, população que acompanha a sessão até esta hora, a todos meu boa noite mais uma vez. Senhor presidente, gostaria de usar esta fala da explicação pessoal para falar aqui sobre algumas coisas, né? Aproveitando aí o tema levantado pelo nobre vereador Tel com relação a 7 de setembro. Eu, por diversas vezes, tive a oportunidade de conversar com várias pessoas e eu sempre uso um termo, isso é meu particular, de que eu não tenho político de estimação, né? Eu não olho a figura de A, B ou C para votar. Eu tento olhar a pauta que o político defende, para saber se é a mesma pauta que eu acredito e que eu defendo também. Tenho feito nesta linha. Estou dizendo isso, senhor presidente, porque na data de ontem, né, várias famílias tradicionais daqui de Canas se reuniram aqui em frente a esta Casa de Leis para poder fazer a sua manifestação de forma democrática, de forma ordeira, relacionado à questão da liberdade de expressão, questão da família, dos valores cristãos, que principalmente a questão da família e dos valores cristãos é algo intrínseco aqui à sociedade da nossa cidade, por ser uma cidade bastante tradicional. Inclusive, na fala inicial do padre, que esteve presente também nessa manifestação, ele deixou bastante claro que a manifestação realizada na data de ontem, ela não dizia respeito a nenhum político, nem A, nem B e nem C. Era uma manifestação de famílias da cidade de Canas que estavam se manifestando em prol do direito de liberdade de expressão, do direito da família, dos valores cristãos, para que isso não se perca na nossa sociedade. E, obviamente, Canas também. Então, esse foi o sentido, né, da manifestação de ontem. É claro que muitas pessoas começaram a rotular, né, de forma pejorativa, e isso eu só lamento, porque nós vivemos, acredito eu, ainda num país democrático, como o vereador bem disse, onde nós podemos discordar um do outro, cada um ter a sua opinião, e respeitar a opinião daquele que pensa diferente da gente, né? Aquela pessoa que pensa contrário da gente. Eu acho que a sociedade só vai crescer quando esse tipo de pensamento também evoluir, né? Nós temos as eleições para dar a resposta nas urnas, né? Como bem disse aqui o vereador, se político A, B ou C não nos agrada, nós temos um instrumento democrático que é as urnas para poder fazer este voto. Do contrário, quem se manifesta em favor de A ou de B deve ter o seu direito assegurado de manifestação e respeitado, né? Isso
chama-se democracia. Então, eu gostaria de fazer essa observação e também parabenizar as famílias, né, que estiveram reunidas aqui ontem, nessa manifestação, nessa carreata, né, a todos os organizadores. Eu não vou citar nome, porque senão vou esquecer, né, mas parabenizar a todos vocês que querem para a nossa cidade, né, com certeza uma cidade também livre na expressão do seu pensamento, é uma cidade onde possamos valorizar os ensinamentos cristãos, porque é uma cidade cristã, né? Então, fazer essa menção da fala inicial do padre, da fala inicial do pastor também da Igreja Presbiteriana Renovada, para você ver a união entre essas igrejas nesse quesito, no sentido de fomentar essa ideia dos valores da família. Então, a manifestação para quem estava presente foi nesse sentido, sem nenhum viés político. Tá? Então, é bom que quem está nos acompanhando saiba, né, de fato, o que se sucedeu. É claro que cada um tem a sua opinião pessoal, cada um tem o seu sentimento, né, mas esta passeata, essa carreata foi nesse sentido. Liberdade de expressão, né, valores da família, e sobre a questão de ter Deus, né, contra os viés que está sendo implementado, que vão contra os ensinamentos que Deus tem nos passado. Então, foi dentro desse sentido. Outro sim, senhor presidente, gostaria aqui de só fazer aqui uma reflexão e fazer um apelo à nossa prefeita e também aos demais vereadores que aqui estão, com relação aos agentes comunitários de saúde, né? Eu já fiz o requerimento, já fiz uma moção, mas não há quem sensibilize o coração da prefeita no sentido de ajudar os agentes comunitários de saúde. Nas cidades circunvizinhas aqui, Canas é a única cidade onde o salário dos agentes é menor que das outras cidades. Eu já disse aqui que existe uma lei de 2018 que foi dado para os agentes o piso salarial de 1.550, escalonado. Então, 2019 e 2020, o ex-prefeito do Semir deu. Quando chegou em 2021, a prefeita, infelizmente, não deu, né? Aí começa todo aquele marabalismo jurídico, né? Que não pode, porque existe súmula não sei do que lá, aquela coisa toda. Não há óbice nenhuma em fazer a concessão, nem pela Lei 173, porque a própria Lei 173 ela fala que o fato gerador do direito, se aconteceu antes da pandemia, que é o caso, pode ser dado. Então, não há óbice nenhuma, e levando em consideração que as outras cidades têm dado também. Então, ou seja, para a prefeitura, até disse isso a prefeita, em termos de percentuais de pessoal, não vai fazer nem cócega, nada. O valor é pequeno, é uma diferença, para vocês terem ideias, cerca de R$90, né, por agente. Então, você pega aí que são 12 agentes, dá aí uns R$1.000 por mês. Não vai fazer diferença nenhuma no percentual da prefeitura. Mas para o agente comunitário de saúde, senhor presidente, faz muita diferença. Então, eu gostaria até de pedir para o líder da prefeita, se pudesse interceder, porque já tentei, vereador, não consegui, de repente, Vossa Excelência possa até levar um representante lá dos agentes comunitários de saúde, conversar com a prefeita nesse sentido, e até verificar o que eu estou dizendo, não precisa acreditar em mim, olha as cidades circunvizinhas, né, para você ver que a concessão foi feita de 1.550 e aqui a gente está um pouquinho menor. Então, poder sensibilizar a prefeita nesse sentido, que a gente possa atender esse anseio aqui da nossa população, em especial aqui os agentes comunitários de saúde. Estamos falando de R$90, repito, que para a prefeitura, termo percentual de pessoal, não faz nem cócega lá no percentual, mas para o agente faz muita diferença. Outra coisa, senhor presidente, só fazer uma reflexão, talvez Vossas Excelências tenham também
presenciado isso, né? A dificuldade que é no dia do pagamento, né? Aqui na nossa cidade, nós temos apenas a lotérica aqui, e me parece que ainda não tem uma grande quantidade de dinheiro. Então, muitos munícipes muitos funcionários têm que se locomover de Canas, nas cidades circunvizinhas, para poder receber o pagamento. E isso, para as pessoas mais simples, é uma dificuldade tamanha. Então, de repente, verificar aí, deixo esse recado, esse pedido à senhora prefeita, para que pudesse verificar junto à lotérica, né, pelo menos no dia do pagamento, ter um volume maior de recursos para, pelo menos, garantir que o servidor possa receber aqui na cidade, né? Receber aqui na cidade, dar essa comodidade para ele. Então, já concluo, senhor presidente, tá? Já concluo. Então, pedir para a prefeita, nesse sentido, de poder articular, da capacidade dela de articulação, mas verificar em prol aí dos nossos servidores. Tá bom, senhor presidente? Obrigado pelo prazo, obrigado e a todos uma boa noite. Solicito do primeiro secretário se há mais vereador inscrito e proceda ao sorteio. José Francisco de Castro Silva. Pela ordem, está com a palavra por 10 minutos o vereador José Francisco. Boa noite, munícipe, né? Estou aqui na minha palavra final. Boa noite, Theo. Bem lembrado que o senhor falou do fake news, sabe, Theo? Fake news é sério, complicado. Eu estou sofrendo na pele aí a respeito de 2 fake aí, sabe? Mas a gente está tomando nossas medidas, tá? Porque fake é crime, né? O senhor que trabalha com lá é crime. Pessoas tentam denegrir a imagem da gente, né? Tentam manipular, derrubar a gente perante a população. Parabéns por o senhor ter lembrado. E eu venho aqui também, né, a respeito de uma vez, mandaram uma carta destinada para todos os vereadores aqui da Câmara, a respeito do concurso, aonde eles denegriram a imagem de alguns servidores hoje que estão aí, que passaram no concurso, né, que hoje eu posso falar que passou no concurso, porque o Tribunal de Contas foi favorável, né, ao senhor? Foi favorável ao concurso, a gente já está sabendo disso. Vários funcionários procuram a gente, preocupado e tudo, agora vamos esperar a justiça. Mas o Tribunal de Contas já deu favorável, com certeza agora a prefeita também vai poder contratar, né, mais motorista, porque esse Tribunal de Contas já deu favorável, né, e muita gente estava preocupado, filhas de amigo da gente, está lá na prefeitura, vários colegas da gente estavam tudo preocupados. Então, eu gostaria de dizer aquele rapaz, que eu não me lembro o nome dele, que mandou para mim aqui uma carta aqui, falando a respeito do concurso, que um era isso, que o outro era aquilo, e em vez dele falar do concurso, ele chegou até a falar de vida pessoais, né? Infelizmente, do pessoal, porque nós somos aqui uma casa de lei, não somos casa de cuidar da vida de ninguém, e veio, não sei se é verdade, se é mentira, mas pelo que eu vi ali tem muita inverdade nisso aí. Então, eu gostaria de falar para os servidores que estão lá do concurso, né, que o Tribunal de Contas, né, o Alceu sabe disso aí, e o que acontece? Deu favorável ao concurso, né, que o Lucemir do Amaral fez, o ex-prefeito fez, né, que o Tribunal de Contas já deu. Agora vamos ver a justiça, né? Ver certinho, mas se o Tribunal de Contas com certeza já deu, já é um alívio também para os funcionários que nem trabalham direito, às vezes pensando, porque várias vezes eu conversei com pessoas do Executivo, sempre perguntando, e o concurso? E o concurso? Sou justiça, não é da parte, não era vereador na época, quando fez o concurso, né? Porque sou vereador hoje nessa gestão agora, a gente vai fiscalizar, trabalhar em conjunto aqui, né? Vamos fiscalizar, o que a gente receber de denúncia, a gente vai atrás, vamos fiscalizar, mas gostaria de tranquilizar um pouco já os funcionários públicos, né, que o Tribunal de Contas deu favorável. Tá, obrigado, senhor presidente. Solicito do primeiro secretário se há mais vereador inscrito. Não há mais vereadores inscritos, presidente.
Pela ordem está com a palavra o vereador 5 minutos. Seu pedido é regimental, vereador. Senhor presidente, agradecer aí pela palavra, né? Apenas havia me esquecido, né, bem lembrado pelo nobre vereador Chico Mineiro, só para informar a população, né, principalmente os servidores da prefeitura, porque este ano ficou algo bastante tenso, né, com relação ao concurso realizado pelo ex-prefeito Lucemir Amaral, principalmente os que foram contratados no ano passado por conta da conotação do viés político. Nesse aspecto, nem vou entrar no mérito da questão, porque não é o meu objetivo aqui nessa fala. Mas sim para dizer à população que no último dia 30 de agosto, o Tribunal de Contas julgou as contratações do concurso público 1 de 2019, feitos em 2020, julgou agora no último dia 30 de agosto. E o Tribunal de Contas julgou pela legalidade, pelo registro, porque é competência do Tribunal de Contas fazer a análise e dar o seu parecer quanto à legalidade e o registro dos funcionários. Então, o Tribunal de Contas julgou de forma favorável, né, pelo registro. Quando há alguma ilegalidade, só para explicar aí para a população, quando há alguma ilegalidade, o Tribunal de Contas tem a competência de negar o registro, quando ele entende, na sua verificação, que houve uma ilegalidade naquela contratação. Então, ele nega o registro e, possivelmente, o servidor poderá ser demitido na sequência, porque foi negado o registro dele. Isso é para todos os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo. Então, se o Tribunal de Contas julgou regular a contratação e determinou o registro, então isso é um indicativo que houve análise por parte do Tribunal de Contas e ele entendeu que não houve nenhum problema que maculasse a contratação desses profissionais. Então, isso já é um alento para os servidores, porque muitos têm nos procurado e, claro, evidentemente, né, preocupados com este ato, preocupados, né, com essa questão dessa instabilidade, mas já é um indicativo, tá? Eu até imprimi a decisão, no entanto, eu acabei esquecendo de trazer, mas na próxima sessão eu trarei, né, essa decisão, que já saiu agora, dia 30 de agosto, né, dando favorável ao registro da contratação de 2020. É claro que não há nenhum prejuízo quanto ao inquérito que foi aberto lá no MP, né, que inclusive o vereador Theo fez um requerimento, né, na época aqui no começo do ano, né, com relação, né, vereador, com relação ao concurso público. É claro que essa decisão do tribunal não causa nenhum prejuízo àquilo que o MP está fazendo com relação à averiguação. Mas, pela nossa experiência, eu entendo, senhor presidente, que se o Tribunal de Contas deu um parecer favorável e determinou o registro desses profissionais de 2020, sem contar que os que entraram em 2019, que o concurso é de 2019, os que entraram em 2019 também tiveram registro confirmado pelo Tribunal de Contas. Então, temos 2 registros. Então, assim, pela experiência que nós temos, eu acredito que é pouco provável uma manifestação contrária do MP com relação a isso daí. Minha opinião, né, pessoal, haja vista essas 2 decisões determinando o registro por parte do Tribunal de Contas dos que entraram em 2019, dos que entraram em 2020 do concurso feito pelo ex-prefeito Lucemir do Amaral. Isso reforça a nossa ideia de que, para o Tribunal de Contas, houve sim legalidade na elaboração e na contratação. Então, deixo aí essa informação para os servidores, né, para que possam ficar tranquilos em relação a isso, que essa decisão do Tribunal de Contas, saída agora dia 30, dando registro, né, a contratação feita pela Prefeitura no âmbito de 2020. Tá bom, senhor presidente? Precisava fazer esse esclarecimento, né? Eu acho que é salutar para que os munícipes, para que os servidores que estão ouvindo esta sessão possam, então, ter essa informação e já começar a ficar mais
tranquilo, né? Poder descansar sua cabeça lá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Boa noite. Nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 14ª sessão extraordinária subsequente para apreciação do projeto aprovado em primeira discussão. Esta é a 14ª sessão extraordinária subsequente da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Cana. De acordo com o artigo 123 do Regimento Interno, solicito do primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernandes Zé da Silva. Mauro Zé Lopes da Silva, presente. Edson Afonso de Lima. Alceu Moreira da Cunha Júnior. José Francisco de Castro Silva. Lucimar Aparecido Amaral. Paulo César Bilar de Carvalho. Valmir Aparecido Lafayette. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão extraordinária subsequente da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Cana. De acordo com o artigo 124 do Regimento Interno, o expediente será reduzido em 30 minutos. Passaremos, então, para a fase da ordem do dia. Solicito do primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernandes Zé da Silva. Mauro Zé Lopes da Silva, presente. Edson Afonso de Lima. Alceu Moreira da Cunha Júnior. José Francisco de Castro Silva. Lucimar Aparecido Amaral. Paulo César Bilar de Carvalho. Valmir Aparecido Lafayette. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinário número 21/2021 do Poder Legislativo institui a Semana Municipal da Conscientização sobre Autismo e das outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Acho que é mesmo. Comissão de Finanças e Orçamento. Trata-se do projeto de lei ordinária número 21/2021, de autoria do Poder Legislativo, que institui a Semana Municipal de Conscientização. Esse que número? Que número? Aí em cima. Está aí mesmo. Aí sim. Está junto com o projeto aí. É meu. Está aí sim. Comissão de Finanças e Orçamento. Trata-se do projeto de lei ordinária número 21/2021, de autoria do Poder Legislativo, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo e das outras providências. Nos termos do artigo 143, parágrafo único do Regimento Interno, o referido projeto atende a disposições legais que disciplinam o assunto quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Sala das Comissões, 8 de junho de 2021. Valmir Aparecido Lafayette, relator. Membro Lucimar Aparecido Amaral. Homólogo Alceu Moreira da Cunha Júnior. Está em segunda discussão o projeto número 21/2021. Está em discussão. Continue em discussão o projeto número 21/2021. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. O projeto foi aprovado por unanimidade de voto. Nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada a presente sessão. Agradeço a audiência de todos. Boa noite.